Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o professor Miguel Xavier. De facto, a última vez que aqui estivemos na Comissão, a verdade é que estávamos mais ou menos no mesmo ponto, e sim, e isso é o que reflete a sua intervenção inicial. Podemos depois ter uma discussão sobre porque é que isso aconteceu e em que medida é que o Covid possa ter atrasado aquilo que era a execução de um plano, mas a verdade é que estamos mais ou menos no mesmo ponto. Em todo o caso, eu gostava de, exatamente na linha daquilo que disse, em que por esta mesma razão o plano existe, está feito e não tendo sido concretizado deve manter-se, mas por outro lado o que na verdade faltam são fundos para a sua realização. Eu gostava de me situar no PRR, que é para muitos setores e também para a saúde mental a aparente porta de esperança para esses fundos que chegarão e que podem fazer essa diferença. E algumas vozes são mais críticas do que esse documento neste momento contém, embora sabendo que está em versão de trabalho e que não existe ainda a versão final consolidada. Mas, por exemplo, o grupo de investigadores da Universidade Nova, liderado pelo professor Pita Barros, que fez uma avaliação mais extensa do PRR no que toca à saúde, fala, por exemplo, fala de várias coisas, mas agora por uma questão de economia de tempo, fala, por exemplo, na conclusão da reforma da saúde mental na rede hospitalar, que tem uma verba atribuída de 85 milhões de euros, e questionam se este é um valor suficiente, tendo em conta que, por exemplo, este valor enfim, é o parente mais pobre, que pretende-se gastar tanto nesta reforma da saúde mental quanto, por exemplo, no fortalecimento do Serviço Regional da Saúde Mental da região autónoma da Madeira. E, portanto, questionam se isto é uma verba suficiente ou não. Questionam, por outro lado, não haver propriamente uma resposta do ponto de vista da criação de resiliência, mais na recuperação, mas não tanto na resiliência, no que toca à saúde mental, é aquilo que agora também se desocultou e eventualmente até se pode reequacionar face ao que foi o impacto da pandemia. Enfim, deixam uma série de críticas que depois também se ligam com as críticas deixadas aos investimentos na rede de cuidados de saúde primários, no qual nós todos estamos de acordo, deve alicerçar a primeira resposta da saúde mental. E então, para situar isto em perguntas concretas, recentemente li uma entrevista sua no Jornal Público em que dizia, e a expressão era esta: a reforma da saúde mental vai ser brutal, avançando com uma série de medidas que vão ser tomadas, como, por exemplo, criar 40 equipas comunitárias, 20 de adultos, 20 de crianças e de adolescentes, equipas que irão à casa das pessoas, programas de intervenção não farmacológica nos centros de saúde, 4 novas unidades de internamento agudos em hospitais gerais e intervenção nas demências. A nós parecem-nos muito bem, aliás, já faziam, como diz, parte daquilo que foi o seu cardápio quando aqui esteve da última vez e que nós compreendemos. Porque o que eu lhe pergunto é, como diz que vai ser brutal, quais é que são as garantias que tem neste momento que lhe foram dadas pela tutela para saber que isto tudo vai mesmo acontecer? Porque a verdade é que andamos a dizer isto há muito tempo, mas não acontece. Portanto, onde é que ele alicerça esta sua fé de que isto vai ser brutal e que vai acontecer? E por outro lado, e para terminar, dizia também que este trabalho tem que ser feito ombro a ombro com os médicos de família e, portanto, mais uma vez pergunto-lhe, daquilo que vê estabelecido nos objetivos do Governo no PRR, onde é que ele alicerça que esta reforma possa ser feita ombro a ombro e tem este impacto brutal em 4 a 5 anos na rede de cuidados de saúde primários? Porque eu realmente, embora partilhe a sua preocupação, não vejo onde é que ela está alicerçada no PRR. Muito obrigada. Senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Quando diz que nós estamos no mesmo ponto que estávamos há 2 anos quando eu estive aí, não é bem verdade. Porque se estivéssemos no mesmo ponto, nós não tínhamos conseguido dar a resposta ao Covid nos serviços que demos em 2020. Portanto, aquilo que se tem aqui de dizer é fazer, e eu tenho de o fazer em primeira mão, um elogio muito grande às pessoas que estão a trabalhar na saúde mental, que fizeram o possível e o impossível para garantir a vigilância dos doentes, principalmente com doença mental grave. Agora, não deixo de estar de acordo consigo quando diz que as medidas que eu aí trouxe em 2019 de natureza estrutural estão todas por fazer. Tem toda a razão. À exceção das equipes comunitárias, todas as outras têm, a senhora deputada, toda a razão. Quando me fala do PRR e da posição do professor Pedro Pita Barros, eu já há bocadinho tive a oportunidade de dizer isso. Aquilo que para o professor Pedro Pita Barros, com quem eu trabalho, e do professor Juliano Perlman, aquilo que eles dizem relativamente aos 85 milhões de euros serem uma quantia escassa,
a única resposta que eu posso dar é que tem de se comparar com os 5 milhões que a saúde mental portuguesa teve nos últimos 20 anos. É só essa a resposta que tenho para dar. Claro que se eu tivesse, em vez de 85 milhões, o país tivesse o dobro ou o triplo, era melhor. Agora, Portugal tem o que tem, a saúde mental teve acesso pela primeira vez a uma quantia que me parece que é suficiente para as reformas estruturais básicas de que necessita, e a partir daí, aquilo que é necessário é que aquilo que existe neste momento, que é o considerar-se a saúde mental uma área prioritária da nossa vida enquanto sociedade, se mantenha quando o Covid começar a baixar em termos de intensidade. Porque o pior que pode acontecer a Portugal é, uma vez a situação da pandemia mais travada, esta visibilidade que a saúde mental tem e esta consciencialização que adquiriu na sociedade portuguesa se perca. Isso seria o pior que nos podia acontecer. Pergunta-me a senhora deputada Ana Rita Bessa, e muito bem, porque essa é uma pergunta que eu me faço a mim próprio muitas vezes também, que garantias é que nós temos que isto vai funcionar? Ora bem, eu não tenho garantias para dar, tenho garantias para pedir. E as garantias que eu peço, na posição em que estou, é que seja criada uma estrutura dedicada que possa ter poder executivo para a execução destas medidas e que preste contas por aquilo que faz. Aquilo que nós não podemos ter é um sistema em que quem planeia e quem executa estão separados. De uma vez por todas, é a altura de Portugal perceber que com esta dissociação entre quem planeia e quem executa, Portugal não vai conseguir. Finalmente, tem uma pergunta muito importante também, que a senhora deputada colocou, que é a da ligação aos cuidados de saúde primários. Uma parte importantíssima do sofrimento psicológico é o sofrimento psicológico ligeiro a moderado, que deve ser tratado nos cuidados de saúde primários. Desde há 2 anos que eu digo, e repito e direi as vezes que forem necessárias, que os cuidados de saúde primários não estão preparados para dar esta resposta. E porquê? Porque não têm lá os programas nem os recursos humanos necessários. E é por isso que no Plano de Recuperação e Resiliência foi posta uma linha para a criação destes programas de depressão e ansiedade nos cuidados de saúde primários, articulados com as equipes comunitárias. Eu peço à senhora deputada Ana Rita Bessa para não me procurar isso no capítulo dedicado à saúde mental, porque não está lá, mas para procurar isso no capítulo dedicado aos cuidados de saúde primários, que é onde está. Esta pergunta já me foi feita 3 ou 4 vezes por várias pessoas dos mídia, e de facto o local onde está a inscrição desta rubrica no PRR é nos cuidados de saúde primários. Agora, isso é uma parte absolutamente crucial daquilo que nós temos de fazer. Se nós tivéssemos, neste momento, programas de depressão e de ansiedade a funcionar nos cuidados de saúde primários, é óbvio que o impacto do Covid a nível das perturbações ligeiras e moderadas seria muito menor. Mas para isso é preciso pormos lá os programas, que é a mesma coisa que dizer que é preciso pormos lá as pessoas. Agora, não é pessoas a trabalhar sozinhas, é pessoas a trabalhar articuladas em equipes. Mas já agora eu quero dizer o seguinte, porque eu acho que é importante, nós não temos a ideia de que em Portugal, nesta área, está tudo mal. Eu quero deixar aqui a ideia que 2020 foi um ano de trabalho intensíssimo. E é muito curioso verificarmos o que é que aconteceu às prescrições de psicofármacos quando se compara o ano 2019 e o ano 2020. E aquilo que se verifica é que se encontrou um aumento não muito elevado de antidepressivos, eu quero dizer aos senhores deputados que o consumo de benzodiazepinas, ansiolíticos, que seria esperável que aumentasse, uma vez que grande parte das situações associadas ao confinamento são de ansiedade, o consumo não só não aumentou, como baixou. E, portanto, eu acho que isto é importante porque mostra que há um trabalho grande a ser feito, do ponto de vista do funcionamento dos serviços.